Olá pessoal, começando mais um Mundo do Tênis Podcast, nosso 17º episódio pós Roland Garros, episódio que consagrou Bárbara Krejcikova da República Tcheca, campeã inesperada do Grand Slam feminino de Roland Garros. Consagrou também, não vou dizer que é inesperado porque ele é sempre favorito ali na bolsa de apostas, mas conseguiu o maior desafio da Terra, uma tarefa de Hércules, vamos dizer assim. Novak Djokovic, bicampeão de Roland Garros, fez o double slam, né? 2 vezes ganhando cada slam. E a gente está aqui para falar um pouco com vocês desse torneio que foi sensacional essas 2 semanas de torneio lá na França. Tudo bem com vocês, Eloy e Matheus? Fala pessoal, tudo em paz? Realmente foi um torneio cheio de surpresas, de alternativas, tanto no masculino quanto no feminino. Foi uma coisa que a gente até discutiu, né, entre nós ali ao longo da segunda semana, já caminhando para o final do campeonato, né, que o masculino estava tendo excelentes jogos, grandes batalhas, não tantas surpresas, mas, assim, deu o óbvio nas semifinais, né? Só que para a final, acho que já não foi tão óbvio assim. Mas muito, muito alto, né, o nível técnico, muito alto. Foi um torneio muito interessante até no masculino. E no feminino, aquilo que a gente já havia previsto aí no último podcast. É um torneio que sempre ganha uma nova tenista de uma forma inesperada, totalmente aleatória. Assim, é uma magia que tem o Roland Garros em relação a essa questão do torneio feminino. Então, o Matheus vai destrinchar um pouco melhor pra gente aí como foi o feminino. Mas realmente chamou muita atenção por esse aspecto de, puxa, como as meninas novas ou diferentes brilham no saibro. Vai saber o que tem naquele lugar. Olá pessoal, olá Eloy, Diego. Roland Garros foi bastante animado, né? A gente já esperava que acontecesse isso. No feminino, muitas surpresas. A gente teve uma semifinal com nenhuma jogadora do top 10. O Chile Bartz caindo cedo, e o Leontech também caindo antes das semifinais. Ela teve um problema no quadril. A gente também teve a surpreendente campanha da Bárbara Krejcikova, que conseguiu chegar à final contra a Pavlyuchenkova, que também foi outra surpresa. Mas também teve outras meninas que foram surpreendentes nesse torneio, como a Zidansek, como a Coco Gauff, que chegou longe também no torneio. Então foi bastante animado, principalmente a chave feminina, porque aconteceu coisas que a gente não esperava. Realmente, a gente não esperava que essas meninas chegassem tão longe, mas a gente sabe que Roland Garros é um lugar onde essas meninas podem aparecer, que dá um up na sua carreira. A gente vai falar um pouco mais depois sobre as últimas campeãs de Roland Garros. A gente vai destacar um pouquinho mais sobre isso. E um destaque especial para a Krejcikova, né, que ganhou tanto em simples como em duplas. Então, um desempenho incrível da tcheca nesse torneio. No masculino, a gente meio que esperava que ou Nadal ou Djokovic ganhasse o torneio. Dependeria de quem vencesse a semifinal entre os dois. E não deu outra. Djokovic venceu o Rafael Nadal em uma partida excelente, muito boa. Foi uma das grandes partidas que a gente viu nos últimos anos. Claro que não foi para esse set, mas foi bastante equilibrado no tempo que durou, um jogão mesmo. O Djokovic fez uma excelente semana. Não foi tão a melhor semana da vida dele, mas ele jogou muito e teve a capacidade de reverter cenários complicados, contra o set, contra o Nadal, contra o Stefanos na final. Ou seja, um jogador que está ali, tá para vencer e vai lutar até o final do ano pelo Golden Slam. Muito bem, abertura aí com o Matheus. Eu gostei do torneio, até pelo podcast eu vi mais jogos do que o habitual, né? Acompanhando no serviço, olhando no celular, vendo as meninas aí falando da chave feminina. Se eu fosse dar para o Matheus 10 nomes diferentes para ganhar um grande slam de Roland Garros, talvez eu colocava a russa Pavlyuchenkova, que é um pouco mais, para mim, adaptado ao saibro e tudo mais. Mas as outras 3 semifinalistas, não esperava. Sakkari é a tenista que tem mais técnica ali, mas teve a chance de ganhar e desperdiçou, tem que trabalhar bastante o lado mental dela. Zidansek fez o resultado da vida dela, não acredito que ela repita outra semifinal, jogou muito bem e chegou lá no seu limite. Como o Matheus falou, a própria Coco Gauff jogou bem,
chegou nas quartas de final e tem 17 anos. A gente esquece desse detalhe, né? A americana ainda está crescendo, vai ganhar mais pernas, vai ganhar mais braços, a bola dela ainda vai ficar mais pesada, ela vai ficar mais ágil do que ela já é. Ainda é uma mulher em formação. A gente às vezes esquece. Então, com 17 anos, você chegar nas quartas de final de Roland Garros é um grande resultado. E é o Grand Slam preferido para você ter uma zebra. É a chance da vida de uma top 20, de uma top 30, 40, ou de uma Swiatek a eslovena, a Swiatek esse ano, e ano passado a Podoroska, a gente nem chegou na semifinal. Eu tinha dito no último programa para vocês que ou ia acontecer uma Ostapenko da vida ganhar um Roland Garros, e agora tem que ver como é que vai ser a Krejcikova, ou ia dar a básico pela temporada, e aí a Swiatek ela ia ganhar. Só que você foi vendo as cabeças caindo uma a uma no torneio, né? A Barty com problemas físicos, Serena também, a idade pesando, Muguruza caindo, Angelique Kerber, que não é a praia dela, caindo, mas é uma vencedora de Grand Slam, Halep, que nem foi. E nas quartas de final a gente já dava como garantido ali um bicampeonato para a Iga Swiatek, porque você não via ninguém ali na chave feminina das quartas de final capaz de derrotá-la, né? E a polonesa caiu no jogo da Sakkari. A Sakkari foi muito bem, fez a melhor partida profissional da vida dela, o plano tático do começo ao fim, incomodou os forehands dela, mexeu com a Swiatek, mexeu principalmente com o mental da Swiatek, que dessas duas últimas edições não estava sendo ameaçada, nem quebrada, e a Sakkari conseguiu a proeza de derrotar a Iga Swiatek. Isso é muito bom para o tênis, muito bom, porque já estava meio que favas contadas do torneio feminino, né? E o torneio feminino foi até ali as quartas de final melhor que o masculino, igual nos outros anos, como o Matheus disse. Depois a gente vai falar do masculino, a gente vai destrinchar principalmente a semifinal e final que superaram as nossas expectativas no nível jogado, nos placares, nas reações. E a Krejcikova ganhou da maneira tcheca, sacando com forehands ali na paralela, buscando ali o jogo quando estava atrás, ficando tranquila quando foi quebrada, sempre com a mesma expressão, conseguiu controlar os nervos dela e fez um grande jogo lá contra a Pavlyuchenkova. Eu falo grande jogo na parte mental, gente, porque foi um jogo tecnicamente fraco, assim, de muitos erros não forçados, mas eu acho que era para ser assim mesmo, porque opinião minha particular, acho que nenhuma das duas volta a ganhar o Grand Slam. No caso da Pavlyuchenkova, eu acho muito difícil, né? Ela ganhar um Grand Slam. Então era uma final, a final da final, porque quem ganhasse ali já ganhou o Grand Slam, ganhou a sua Copa do Mundo, então não teria problemas. E quem perdesse ia sentir muito, e a Pavlyuchenkova perdeu ali nos detalhes, né? A gente pode dizer. Então, parabéns para a Bárbara Krejcikova. A República Tcheca estava merecendo esse Grand Slam. Elas chegaram recentemente nas finais com a Safarova, a Vondrousova, recentemente foram vice-campeãs. Então o tênis tcheco merece esse presente que é ter um campeão de Grand Slam, né? O tênis tcheco, tanto no masculino quanto no feminino, uma escola de bolas retas, de forehands pesados. E a gente vê aí o tênis tcheco voltando a brilhar no rosto da Bárbara Krejcikova. Então, no geral, gostei do torneio feminino, até as quartas de final ali, na questão do nível técnico. Gostei das surpresas. Acho que a questão da Naomi Osaka pesou bastante na primeira semana. Acho que todos os lados estavam errados. E torço bastante para a Naomi Osaka se recuperar, porque depressão é um negócio muito sério e a gente não pode brincar, não é brincadeira. E é uma grande campeã de Grand Slam, tem 4 títulos de Grand Slam. É a tenista que, mesmo estando em segundo, ela tem mais mídia do que a Angela Barty, por exemplo, que é a número 1 do mundo. E a gente sabe que a Osaka é uma tenista para 8, 9, 10 slams, se ela tiver cabeça e físico para isso. Então, essa situação do Osaka, né, até destacar realmente o que aconteceu, porque foi uma coisa muito séria e que remete diretamente também a uma situação pela qual está passando o Thiem, né? Que a gente até comentou no último podcast. Então, cresce hoje em dia, ainda mais agora com essa questão toda da pandemia e do momento global em si, né? Extra quadra, o número de pessoas que vem sofrendo, né, com transtornos de ansiedade, com questões muito sérias, muito mais profundas, né, e que também hoje em dia são mais evidenciadas, são mais conversadas abertamente, né, até que ponto também, né, muitos atletas do passado
não sofreram com isso e não falaram nada, sabe? Porque não tinha o mesmo nível de abertura e possibilidade que tem hoje. Agora, é super importante também que tanto o Team quanto a Osaka, campeões de slam, jogadores desse nível, desse porte, consigam abrir o jogo e falar abertamente sobre essas questões que estão atrapalhando eles diretamente dentro da quadra e que muita gente olha de fora e não entende, né? Acaba julgando demais. A gente acha que só porque a pessoa é atleta ela tem que ser um robô e que ela não tem problemas, né? Que ela não tem vida pessoal, que ela não tem família, que ela não namora, que ela não tem conflito de relacionamento, que ela não tem problema de organização na vida dela, sabe? E a vida não é assim, né? A vida é muito mais do que o próprio tênis, né? A gente ama o tênis, mas a vida não pode se resumir só ao que você faz. Nosso trabalho é só uma faceta do que nós somos e os atletas são assim também. Fica aí de lição para todo mundo, né? Que ficar julgando uma pessoa só porque ela tem um posicionamento diferente ou porque ela tem uma questão de timidez, né? De que ela não queria dar entrevista e todo mundo ficar pressionando e obrigando ela a fazer isso, falando que ela seria multada ou excluída do torneio por conta disso, por não dar entrevista, que é uma coisa que é uma obrigação, né? Digamos. É uma coisa negativa, né? Acho que a Osaka prova para todo mundo que tá aí, né? Uma quebra de padrões, assim, nesse sentido de que não é necessário você ficar seguindo 100% de todos os protocolos o tempo inteiro, sendo que alguns dos protocolos passam por cima da saúde de alguém. Então, a partir do momento, né, que fere a integridade de alguém, principalmente a saúde mental de um atleta, poxa, deixasse a moça pagar as multas e parassem de encher o saco, sabe? Não ia ter problema nenhum. Ela topou pagar as multas, ela estava ciente, ela bancou, ela arcou com a consequência que estava prevista no protocolo. Então não era necessário terem levado ao ponto que chegou, tanto nas mídias sociais quanto a própria organização do torneio, né? Em termos de pressão, ali de ficar em cima dela o tempo inteiro, já sabendo do que estava acontecendo. Então, a gente torce muito para a melhora dela, porque ela realmente é uma tenista de nível excelente, assim, né? De excelência. Ela tem tudo para ganhar vários slams, mas realmente ela precisa cuidar dela primeiro, né? Ela precisa estar bem para isso. Uma das maiores provas disso é justamente o que a gente viu também na final masculina, né? O Tsitsipas vivenciando um luto ali da morte da avó, que ele tinha acabado de receber a notícia recentemente, uma figura para ele muito próxima, e a gente viu como isso, ao mesmo tempo, lógico, deu uma certa intensidade emocional para ele no jogo, mas ao mesmo tempo abalou muito ele também. Então, né, a gente vê que, assim, mesmo tenistas desse nível sofrem com as emoções e é normal, né? Todos eles têm, assim como nós. E a gente tem que começar, né, a normalizar isso, assim, parar de tratar as pessoas, né, como se fosse um objeto, como se fossem deuses, né? Nenhum deles são e nunca serão. Eles, no fundo, são só seres humanos. Eu concordo com tudo que o Rafael falou, né? A situação da Osaka foi bastante triste. A internet, ela tem vários pontos positivos, tem negativos também. Lugar onde tem mais gente esdrúxula e sem caráter possível para desestabilizar qualquer pessoa. E quando a Osaka, ela anunciou primeiramente, acho que até por um momento meio triste, emocional dela, que ela não ia dar entrevista, todo mundo meio que caiu em cima dela, né? Porque era meio que uma afronta ou uma desculpa para não responder perguntas após uma derrota, já que ela não é tão boa no saibro, mas pegou um pouco mal por aquilo tudo e as pessoas caíram matando nela, e foi dias bastante tristes, né? E a gente viu isso tudo acontecer, ela desistir. O torneio foi bem pesado no começo, acho que acabou até estabilizando a primeira semana do feminino. E também teve bastante surpresa, a gente já começou logo no primeiro dia, a Vivian Check tirando a Andreescu logo no primeiro dia. Então, no segundo dia, no caso. Né? E de lá pra cá foi um torneio assim, que foi voltado por polêmicas, mas que teve também surpresas e bom tempo.
A gente costuma falar muitas vezes que o torneio não foi bom porque não teve as jogadoras mais conhecidas, mas teve muitas jogadoras de ascensão. Eu citei algumas anteriormente, mas a gente tem que destacar também a Rybakina, que venceu a Serena Williams, que já ganhou algumas vezes em Roland Garros. Teve a Paula Badosa, que o Rafael tanto destacou nos últimos podcasts, que foi campeã anteriormente e conseguiu chegar às quartas finais de um torneio de slam, o que é grandioso. A Coco Gauff, 17 anos, como o Diego ressaltou. A Pavel Lutchenkova, que é uma jogadora que sempre sofreu muito com questão física, sabe? De estar acima do peso, e essa semana jogou muito bem. A Krejcikova, que joga muito bem duplas, e as pessoas às vezes acham que por ela jogar bem duplas, ela é especialista em duplas. Mas ela é uma jogadora simplista que conseguiu um grande resultado, principalmente pelo modo como ela atuou. E a Krejcikova teve como principal mérito de estudo a questão mental. Nos momentos que estava mais complicado, ela jogava muito, ela conseguia elevar o seu nível. Ela teve match point ponto, né? Jogou com match point ponto e conseguiu elevar o seu nível. E ela jogou 3 torneios em Roland Garros, né? Ela jogou simples, duplas e duplas mistas, ou seja, jogou bastante, rodou bastante o tênis, não teve aquela desgaste, ela foi pra cima mesmo, jogou muito. E muita variação também, não foi só pancadaria, ela ia pra rede, dava slice, dava bloqueio, tinha hora que dava um balãozinho, tinha hora que faltava mais difícil, foi impressionante. Ela ficou muito firme no fundo da quadra, a Zizanchek muito sólida no fundo também, defendendo bem, atacando bem. A Maria Sakkari, que é uma guerreira, uma jogadora que é muito batalhadora, a gente acompanha a Sakkari há um tempinho aí. A Sakkari, ela não tem tantos assim bola no jogo dela, mas ela tem muita raça e com isso ela consegue sobressair em alguns momentos. E foi um torneio bom, agradável por tudo que aconteceu. Infelizmente a gente teve alguns problemas físicos durante o torneio e antes o caso da Swiatek, que era a grande favorita para o torneio, e acabou sofrendo também com esses problemas físicos que atrapalharam ela de fazer um torneio melhor, né? Porque ela tinha grandes condições, assim que tinha vencido Roma sobre Carolina Pliskova por 2-7, 3-0, 3-0. Nesse torneio, especificamente, a Swiatek teve problemas físicos que não conseguiu ir tão bem. A gente viu uma semana que Sabalenka foi mal, Muguruza foi mal, Carolina também foi mal, e essas meninas que não aparecem tanto no recente circuito apareceram agora no Saibro é surpreendente. Nos últimos 11 torneios de Roland Garros foram 9 vencedoras diferentes. As últimas 2 jogadoras que venceram mais de um título nos últimos 11 anos foram Serena Williams, foram 2 títulos, e Maria Sharapova. Jogadores que são grandes para o tênis por tudo que fizeram. E ressalta muito que Roland Garros é um torneio surpreendente. Um torneio que as meninas gostam de fazer e gostam de jogar. A gente sabe que o tênis mundial é muito prevalecente na rádio. Os jogadores jogam mais na rádio, na temporada toda, tem muito mais torneio na rádio. E na hora que aparece o Saibro, algumas pessoas aparecem e conseguem sobressair bem. É verdade. Só destacando realmente, né, que a Badosa foi super bem. A Sabalenka, que eu e o Diegão estamos aí sempre tentando torcer, mas ultimamente tá mais pegado, tá mais difícil. O Sabalenka, menos Instagram e mais treino, por favor. Exato, tá? Então. Porque, menos Instagram e mais treino. Nossa, tá pior que a Andreescu. O Matheus já reclamava, agora a Sabalenka, rapaz, perdeu o jogo, meia hora depois já tá postando history no Instagram, bebendo um vinho na tratoria. Aí depois agora perde o jogo, tá postando. Mudou agora. Não posta nada de tempo. Mudou agora o modo dela. Agora a Andreescu posta frase motivacional no Instagram agora. No Twitter, agora mudou, não é mais foto em hotel, não. Que fase, hein? Pelo menos a Andreescu tem o US Open. Né? Pois é, porque olha, se ela parar amanhã, ela para com o Grand Slam. Tá muito modelo, muita atriz pra pouco tenista.
E é uma pena, porque é uma baita tenista em termos de potencial, tem tudo aí pra vencer até Slam. Mas É o que eu falo, o foco, ó. Sabalenka é melhor que Krejcikova, Sabalenka é melhor que Sloane Stephens, Sabalenka é melhor do que Ostapenko. É melhor do que essas que já ganharam o Grand Slam. Mas se você não tiver, se você tem o tênis, mas você não tiver o preparo, o empenho, o lado mental, não vai. Não vai, né? E a Sakkari é a prova até o inverso disso, né? Que é isso que o Matheus falou. Ela pode não ter tantos recursos, né? Mas a vontade, a atitude e a postura dela faz com que ela até chegue mais longe, às vezes, em alguns torneios, do que tecnicamente ela chegaria. Meu único destaque ainda no feminino, lógico, não nem positivo nem negativo, mas no sentido de que a Swiatek tava voando. Mas assim, no saibro, essa moça é um monstro. Ela é monstruosa. Se ela não tem nenhum tipo de lesão ou não tem nenhum problema ali na extra-quadra atrapalhando naquelas semanas, cara, ela vai ganhar Roland Garros várias vezes. Mas pode anotar aí tranquilinho. Sabe quem ela me lembra? Ela janta no saibro. Sabe quem ela lembra? Justine Renarden. Justine Renan, não é? Aí, falando lembra muito. Não é imbatível como o Nadal e ganhou 4 torneios Roland Garros numa época de Serena e Vênus. E Sharapova também, né? Não, e ela joga demais no saibro. Joga demais no saibro. 7 slams, 4 no saibro. E era uma técnica assim, gente. Quem não viu o Justine Renan jogar, pesquise vídeos aí. Jogava muito. Final de 2007, Roland Garros contra Ana Ivanovic. Pesquisem, gente. Foi uma aula aquilo lá. E lembra mesmo. Mas assim, eu acho real que a Swiatek vai ainda vencer muito torneio no saibro, porque ela domina, assim, ela dá aula no saibro. Uma pena mesmo o que aconteceu aí nesse Roland Garros, porque eu realmente achei que ela ia ganhar tranquilamente. Mas ao mesmo tempo foi bom por esse lado, né? De que veio uma surpresa totalmente diferente, que a gente não esperava. Uma tenista tcheca de uma escola, né, mais de hard, ali, mais de bola reta. Conseguiu vencer tanto em simples quanto duplas. Venceu na final de uma tenista muito mais experiente que ela, que teoricamente, né, dominaria ali a situação mais mental e emocional, né, mais fácil, mas não foi o que aconteceu. Então, tá de parabéns a tcheca, jogou demais. Krejcikova jogou muito. Mas assim, parece, não quero zicar, mas assim, parece que é aquela coisa de ganhar um slam e nunca mais vai ganhar um slam, sabe? Vai, né? Talvez ela suba de nível, mas vai ficar muito semelhante ao que aconteceu com a Ostapenko, com a Kerber. Tenistas que depois acabam ficando no quadro. A Kerber ganhou 3, Matheus. A Sloane, Stephens. Eu sei que a Kerber ganhou mais, mas eu sei que a Kerber ganhou mais slams, mas eu digo no sentido de assim, ganhou um ou outro, mas depois não vai ficar pra sempre aí. Mas isso exatamente. É coisa de regularidade, acho que o Léo tá falando, né? Regularidade. Sim. Exatamente. Não vai ter a durabilidade, a longevidade que tem, por exemplo, a Azarenka tem longevidade? Na minha opinião, tem. Ela pode não chegar em tantas finais ultimamente, mas assim, ela é tipo o Berdych, era no masculino. Chega em todas. Ganha pouquíssimo, mas chega em todas. Às vezes isso dá mais consistência do que ganhar uma vez e depois sumir. Entende? A Pliskova é isso também, né? Pliskova nunca ganha, mas tá lá. Engraçado, né? A Caroline Pliskova é a tenista tcheca que foi número 1. Balada, porque tem um forehand bem pesado. É um dos forehands mais pesados do circuito feminino. E não chega. E a Petra Kvitova, outra tenista tcheca, brilhou muito aí, conquistou 2 vezes o Wimbledon. E se não fosse o incidente, conquistaria mais. Então, é de se aplaudir a escola tcheca de tenistas, gente. É um país ali pequeno, ali na Europa, não tá ali no centro da Europa. E sempre você vê 2 nomes ali chegando, passa uma geração, vem outra. Tanto no masculino quanto no feminino. É de se aplaudir. Pena que a gente não tem isso no Brasil, né? Agora é positivo a Krejcikova ganhar, porque a gente não tem muitas especialistas no saibro no feminino. Não tem menina. A Iga, a Bart,
A Muguruza, só que a Muguruza não tá num momento bom. Acho que as 3, hein? E as aí, 3. essas meninas... E a Svitolina, né? Mas a Svitolina não vai ganhar nada. Não, a Svitolina não conta. A Svitolina é só, com todo respeito. Eu também sou fã dela, então posso falar. Ela é profissional no Saibro, mas não é profissional em ganhar. Gente, Grand Slam é outra pegada. Tem que lembrar que a Svitolina perdeu uma final pra Teliana Pereira em Bogotá. Verdade. É verdade. Mas é isso, né? Assim, realmente eu não concordo com o que o Matheus falou. A Krejcikova, ela demonstra, né, pelo menos esse lado, assim, de ser uma jogadora muito boa, talvez, para essas giras de Saibro. A gente vai fazer ela domina muito bem o piso, assim, ela joga de acordo com o que o piso pede. A gente vai fazer daqui... de defesa. Vai dar bom, ela pode até aparecer. A gente vai fazer o próximo programa falando de Wimbledon. Se a gente fosse falar hoje, eu não conseguiria apontar uma favorita, assim. Não tem nem como. Eu nunca imaginaria, por exemplo, porque pelo estilo a Halep ia ganhar um Wimbledon, né? E ganhou massacrando a Serena. Então, o Wimbledon é outro grande slam. Não vai. Na grama. A grama é a chance da Serena ganhar alguma coisa. E como é do Federer, a gente vai falar depois. É a chance. Porque, sei lá, essa geração de hoje, tanto no masculino quanto no feminino, você não tem um especialista assim na grama, né? E no feminino, você não vê um especialista no saibro. Você vê poucas tenistas que desenvolvem bem aí. Nem a Sakkari, por exemplo, não esperava chegar na semifinal com chance de ir pra final. E chegou, né? Tem tudo isso também. Vamos falar do masculino agora, gente. Masculino que, diferente do feminino. O Matheus tem sempre a fala dele, falando que o torneio feminino, ele vem melhor. Eu até concordo com ele nos últimos grandes slams aí, do que o torneio masculino. Do que o torneio... o feminino vem melhor que o masculino, perdão. O último masculino que eu vi bom foi o Wimbledon 2019, ali, que o Djokovic ganhou do Federer. E o masculino vinha ali na toada dele, normal, sem grandes resultados. Tim perdendo o Pão do Har, foi um grande jogo logo no primeiro dia. A gente não viu muitas surpresas aí chegando nas oitavas de final. A escola italiana brilhou, a gente pode dizer isso. Sinner, Musetti foram longe. Schwartzman fez o papel dele, foi até onde diria, tirou um set do Nadal. E a gente vê aí uma semifinal, 2 semifinais, a primeira nem tanto, mas a segunda semifinal e a final do Djokovic contra o Tsitsipas entram para a história do tênis. Porque eu estava até conversando com o Matheus, a gente deu o zap na mesma hora, a gente colocou a palavra jogaço, no mesmo segundo, no terceiro set. Posso dizer que de conjuntos de sets, o terceiro set, que o Djokovic fez 7-6 no Nadal, foi um dos melhores que eu vi na vida. Eu não conseguia ficar sentar, consegui só ficar de olho na TV. Durou mais de 1 hora, foram várias alternâncias. E aí a gente tem que aplaudir muito sério, porque é muito difícil ganhar do Nadal no saibro. Mesmo o Nadal claudicante, como foi na temporada de saibro, sacando mal, backhand oscilando, perdendo serviços. Acho que o forehand dele estava bom, a devolução estava boa, ele conseguiu apostar no backhand do Djokovic. O começo do jogo foi muito parecido com a final do ano passado, ele abriu 5-0, caminhava para um pneu. Tudo a gente pensa que ia ser igual ao passado, né? Vai fazer 6-0 fácil, aí depois vai atropelar. E o Djokovic foi aos poucos entrando no jogo, minando ali o backhand do Nadal, apostando em longas trocas, deixando o Nadal desconfortável para bater de esquerda, ao invés do Nadal, fazendo o Nadal correr de um lado para o outro. Lindas devoluções, sensacionais. Segundo e terceiro set foram monstruosos. E o Djokovic leva o terceiro set, o que é um set que, se você fosse assistir ali, eu tava falando, o Nadal vai ganhar o set, aí já era. E aí o Djokovic quebra, o Nadal devolve, o Djokovic
o Nadal tem a chance, tem o set point, o Djokovic fecha a porta do Nadal, vai pro tie break, o Djokovic ganha, faz 2-1 ali, e você pensa, putz, tomara que temos um quinto set longo. Você quer porque você tá envolvido no jogo, você quer que o jogo seja espetacular como estava sendo, né? A gente torce pra isso, se matem aí, gente. A gente quer o espetáculo. E o segundo e o terceiro set, principalmente o terceiro, foram espetáculos. O quarto set o Nadal quebra no começo, aí eu falei, pronto, agora o Djokovic não vai jogar esse terceiro set igual. A intensidade dele acabou, o Nadal vai ganhar no quarto set aí, a gente vai ter um set parecido lá com 2013. E aí o Djokovic arrebenta com o Nadal, 6-0, mina o mental do Nadal. 6-0 que eu falo porque ele virou de 0-2 para 6-2, tá, gente? É um pneu moral que a gente chama. Ele faz 6-2 no último set, devolvendo, indo pra rede, apostando nas curtinhas que não deram certo no passado. Forehand dele muito bem, e o Djokovic ganha o jogo do Nadal ali de forma exemplar no último game ali, quebrando o Nadal de quase zero. O Nadal chegou a salvar um match point, mas de forma espetacular. Não tem como você não bater palma pro Djokovic, porque Nadal tem 105, até então tinha 105-2 em Roland Garros, agora é 105-3. Muita vitória, é escapar de buracos. Aí você pensa assim, bom, Djokovic já cumpriu a missão. Só que isso vem na nossa cabeça 2015, onde o Djokovic também derrota o Nadal, até de forma mais fácil, o Nadal não estava bem ali, passa pelo Murray no jogo de 5 sets, que ele se enrolou, quase ele conseguiu perder aquele jogo, que joga em 2 dias, era para ele ter ganho de forma até mais fácil, ele conseguiu se enrolar naquele jogo, igual ele fez com o Berrettini nesse torneio. Pensem que foi igual, dominou e depois se enrolou e foi resolver no quinto. Aí o Djokovic vai lá, começa o jogo melhor, Tsitsipas não estava encontrando as devoluções, Djokovic consegue quebrar e sacar pro set e é quebrado. E aí o grego joga um grande tie break, salva um set point com forehand assim, espetacular, deslocando o Djokovic e fecha 7-6. Aí você pensa, o cara remou uma hora, então vamos ver como é que vai ser o segundo set. O segundo set foi um atropelo, gente, 6-2, sem dó, assim, o Tsitsipas jogou muito e abriu 2-0. Aí ele vai pro banheiro, e normal, eu apoio isso. Tem muita polêmica, acho isso besteira. Eu acho que você parar o jogo no saque do adversário é permitido, mas é antiético. Você ir no banheiro no intervalo do set, você tem que ir mesmo, faz parte do jogo. Ele volta no terceiro set, diferente, ele aposta num jogo mais espanholizado, consistência. Ele joga a bola de um lado, joga a bola do outro, começa a devolver, entrar na quadra, e aí ele vai crescendo mentalmente no jogo. É uma tarefa de Hércules que a gente tá falando aí, porque pelo Tsitsipas ser grego. Ele vai crescendo esse jogo e ele consegue a quebra num game complicado. Era tudo o que ele precisava, quebrar num game complicado, porque ele ia voltar pro jogo. Eu até comento com ela e falei, olha, ele voltou pro jogo, agora vai ficar difícil pro grego. Consistência, vai lá, fecha o set 6-3 e arrebenta no quarto set 6-2, assim, impiedosamente. Até achei que o grego fez certo, se poupar. O grego começa a mostrar problemas físicos ali, cansaço, guardar a gasolina depois de 2 quebras pro quinto set. E o quinto set foi uma aula do Djokovic ali no aspecto mental. Jogou bem em todos os games, só não jogou tão bem o game que ele sacou para fechar. Ele estava mais perto da segunda quebra do que o Tsitsipas de devolver a quebra, né? Mas mesmo ali controlou os nervos na experiência dele e levantou o segundo Roland Garros, 19º Grand Slam dele, fez o Double Car Slam, né? Somente Rod Laver conseguiu isso na era amadora e na era profissional. O Djokovic vai quebrando recordes, tratorizando, e aí a gente coloca lá, Federer 20, Nadal 20, Djokovic 19. Quem tem mais chances de chegar ao final das 3 carreiras na frente no número de slams? Novak Djokovic, porque tem mais físico, é o que melhor joga em todos os pisos, é o que se adapta melhor às condições das quadras, joga bem na Austrália, joga bem sempre na grama, e o US Open, que é o mais equilibrado, joga bem também. Então a gente tem que reverenciar o Djokovic aí, que fez 2 grandes partidas no aspecto mental. Por quê? Porque ele encontrou ferramentas para todos os buracos que ele se encontrava. Set point no Nadal à frente, depois de abrir 5-0, Nadal reagindo no quarto set, todas as portas que se abriram para o adversário, ele fechou. Tsitsipas voando nos 2 primeiros sets, ele foi lá e conseguiu virar. Tudo que apareceu de dificuldade no torneio, ele se remontou, como falam os espanhóis e os argentinos. 7-6, 7-6 no Musetti nas oitavas, ele foi lá e virou de forma espetacular. Então a gente tem que reverenciar o tenista e aplaudir
Porque a gente viveu nesse final de semana no tênis masculino 2 grandes partidas e a gente está vendo a história sendo feita e refeita em relação a esse Big 3 aí. Falando rapidamente aí, gostei do torneio do Tsitsipas, tem tudo para ganhar um Grand Slam, joga bem na hard, joga bem no saibro. O Zverev, achei que se ele pegasse uma chave um pouquinho mais difícil, ele conseguiria ir longe, porque ele pegou jogos assim tranquilos e conseguiu se enrolar com Fokina, por exemplo, mesmo ganhando de 3-0, abriu o torneio com 2 sets abaixo já, ao modo Zverev de jogar. O Tim, eu já esperava que ele fosse se complicar, eu até postei no outro podcast que o time poderia ser a zebra da primeira rodada, perdendo o ponto do Hard, e tomou 3-2. O Medvedev foi além das minhas expectativas, chegando nas quartas de final e perdeu o jogo que ele tinha que perder mesmo. Foi bem o Medvedev, que nunca tinha ganhado uma partida em Roland Garros. Então, é isso, gente. A gente tem aí essa divisão. Sempre vai ser assim, está sendo assim há uns 2 anos. O Big 3 versus a Next Gen, que a gente fala dos novos tenistas, não que na Next Gen jovem, assim. Por isso que eu até coloco o Tim, mas não pela idade, mas porque é um jovem tenista, um jovem valor. E o Tim deu sorte, porque ele ganhou o slam dele na bobeada do Djokovic, né? Então foi um grande torneio masculino, melhor ainda nas semifinais e finais. Então eu equiparo a chave masculina desse ano, por esses jogos, com o feminino. Gostei do torneio, gostei dos jogos. Parabéns para a transmissão do Band Esportes, parabéns para a transmissão do Sport TV, foram muito profissionais, muito legal o conteúdo disponibilizado, principalmente do Band Esportes, que tem o pós-tênis, as entrevistas que a gente adora, que a gente que é fã de tênis. O masculino foi muito bom, tecnicamente o nível foi muito alto. Algumas surpresas, né, como o próprio Thiem ali na primeira rodada, é um torneio, né, que ele gosta muito, que eu sempre apostei que ele até ganharia Roland Garros na carreira dele. Quem sabe, né, ainda pode vencer, mas ele realmente está passando por um momento muito difícil pessoal, então acabou influenciando dentro da quadra, ele não foi muito longe. Mas, não, eu sei que pode parecer um pouco de clubismo, porque a maioria aí sabe que eu torço pro Tsitsipas, né? Eu gosto bastante do tênis dele. Mesmo perdendo o torneio, eu acho que ele é o destaque do torneio, né? Porque por tudo que ele fez, porque ele pegou uma chave que é dificílima. Ele eliminou o Medvedev, mas assim, massacrando o robôzão, amassando e jogando muito, muito. Ele eliminou o Zverev num baita de um jogo, num jogaço, mas também jogando demais. E mesmo na final perdendo, ele teve alguns momentos em que você fala, puta, esse cara joga demais, assim, tipo, esse cara é macho, tá ligado? Tipo, o que ele joga nos pontos importantes, o que ele joga com break contra, o que ele joga em ponto de iguais, de vantagem, ele tem alma de campeão, sabe? Eu falo, né, a gente discutiu isso entre nós no próprio dia ali, né? Ele me lembra muito, assim, o Del Potro nesse sentido, né? Que você fala, putz, tecnicamente o jogo do cara pode não ser um gênio, assim, igual o Djokovic, o próprio Federer, mas o cara tem a alma de campeão, ele joga bem na hora que tem que nas horas importantes, nas horas mais importantes ele tem algo a mais, ele joga a intensidade, plasticamente mesmo o jogo do Tsitsipas é monstruoso, né? É muito bonito de ver ele jogar, é um estilo clássico, backhand de uma mão, eu gosto bastante, então eu realmente torço para ele, mas acho que ele continua sendo destaque do torneio, mesmo perdendo a final, né? Eu acho que a final que ele perde, para mim, é muito semelhante à final do Medvedev contra o Nadal lá no US Open. Foi no detalhe e muito na inexperiência e ainda nessa fase de transição, assim, que o Big Three ainda é soberano e ainda sabe lidar muito melhor com os momentos decisivos, com finais, com 5 sets, com aspecto mental. São coisas que ainda o Djokovic e Nadal, principalmente, eles são muito acima da média, assim, mesmo em relação aos jovens que já estão despontando hoje em dia, né? Zverev, Tsitsipas, Medvedev, Rublev, Sinner, né? Essa galera ainda não tem principalmente, né, o aspecto mental tão desenvolvido quanto esses outros tenistas da geração anterior. Então ainda falta esse algo a mais para chegar nos 5 sets e conseguir cravar o nome, conseguir vencer. Mas eu tenho certeza absoluta que Tsitsipas ganha slam em breve, porque ele tá pronto.
finalmente. E agora eu acho que ele acredita. Desde que ele ganhou do Nadal lá no Australian Open, virando o jogo, e 2 anos seguidos fazendo 5 sets contra o Djokovic em Roland Garros e quase vencendo, agora uma final. Depois de vencer Monte Carlo, eu acho que ele é o favorito dessa geração para ser número 1 do mundo e ganhar mais slams do que os outros, com toda certeza. Então continuo dando destaque positivo pro torneio dele. Ainda acho que pela chave que ele pegou e pelo que ele apresentou em nível de tênis, ele é o destaque do torneio. Mas claro, vai falar o quê do Djokovic? Tem nem o que falar, é o que eu falei para todo mundo lá já. Com esse torneio aqui, definitivamente ele se consagra já, ou se coloca no posto de melhor de todos os tempos. Porque os recordes que ele quebrou nesse torneio e ter vencido o Nadal, com o Nadal bem, né? Com o Nadal não sem problemas físicos e do jeito que foi, na quadra central, em 3-1, e depois chegar na final, conseguir virar o jogo contra um cara que estava jogando demais, ter tido reviravoltas ali no meio do torneio, oscilou no meio, mas quando chegou na hora decisiva, na semi e na final, o cara foi soberano, doutrinou e tem que simplesmente bater palma e aplaudir, que ele realmente tem tudo para quebrar todos os recordes e ser, sim, pelo menos numericamente, o melhor de todos os tempos. Se a gente vai considerar o maior, aí a preferência de cada um pode pesar, mas Djokovic tá aí para calar a boca de todo mundo, né? Ele me lembra muito o Cristiano Ronaldo no futebol, para quem acompanha, né? Pode não ser o Messi, que todo mundo brilha os olhos, fala da questão do talento, da genialidade, mas não interessa. O cara vai lá e ganha mais do que os outros e pronto, acabou. E com todos os méritos do mundo, entende? Então, não tem nem o que discutir. O que ele fez nesse torneio aí rompe qualquer coisa da história, justamente por ter vencido o Nadal do jeito que foi e tirar do Nadal o posto, né, não tirar o posto de rei do cyber, porque o Nadal continua sendo o rei do cyber, mas assim, de colocar em xeque, né, de você é o rei do cyber, mas mesmo assim eu consigo ganhar de você até aqui. Então, ele rompeu, ele transcendeu aí nesse torneio aí, ele tem tudo para quebrar todos os recordes. E só uma menção honrosa para uma surpresa positiva do torneio, na minha opinião, o Federer, né? A gente falou pouco, mas quase ninguém esperava que ele chegasse longe e do jeito que ele chegou, fazendo jogos duros, tendo que se virar, lidar com adversidade, com pressão, jogando num piso mais lento que não é tanto a dele, mas mesmo assim ele jogou bem, né? Eu acho que ele demonstrou mais do que se esperava dele para Roland Garros. Foi uma surpresa positiva o Federer, principalmente contra o Cilic e depois contra o Kupfer. Infelizmente, né, o Federer acabou desistindo do torneio porque ele preferiu se preservar para o Wimbledon, e acho que ele tem toda a razão do mundo, mas continuo destacando também positivamente aí o desempenho dele e até do próprio Zverev, viu? Não sei, né, que assim, ele pegou uma chave que ele só empurrou o bêbado da ladeira, ele só teve que jogar mesmo contra o Nishikori depois na semifinal, mas olha, foi quase, viu? E ele é outro que também, se deixa chegar, ele cresce muito assim no final, mas ainda acho que ele pipoca muito, que ele treme muito nos slams, né? Ainda acho que não é a hora dele. Vai demorar um pouquinho mais, talvez, do que Tsitsipas e Medvedev, principalmente o grego. O grego tá pronto, é só foi questão de detalhe esse jogo, né? Eu acho que poderia sim ter caído para ele. Concordo plenamente com o que o Diego falou, a gente já tinha abordado esse tema, né? Que aquele game da quebra do terceiro set, do jeito que foi, até a metade daquele set ainda estava um set muito duro, muito parelho, e o grego estava jogando muito bem. Então, se ele consegue fechar a porta ali, talvez desse um 3-0 e ele conseguisse vencer. Mas depois que o Djokovic quebrou ali e voltou no jogo, mentalmente acabou o jogo. Mas foi um ótimo torneio no geral, principalmente da semifinal para frente, foi absurdo. Só corroborando com o que o Eloy disse, mas dando uma alfinetada, não sei quem vai ganhar o Slam primeiro, mas em Wimbledon, na grama, o Zverev é melhor. Tem um saque melhor,
joga melhor na grama, é mais acostumado com isso. Então, se um dos dois for vencer o Wimbledon, provavelmente seria o Zverev. Eu acho bem complicado a gente dar o título de novo pro Djokovic. Falando de Roland Garros, o torneio foi bom. O Diego falou sobre essa questão de qual torneio é melhor, o feminino ou o masculino. Dessa vez eu acho que o torneio masculino foi melhor que o feminino. Em questão de disputas, de jogabilidade, de grandes atuações, de jogadores jogando no seu auge mesmo, e vários jogadores jogando no seu auge. A gente destaca muito esses grandes, né? Eu fico impressionado pelo nível que alguns jogadores conseguiram distribuir essa semana. Embora tenha aquela polêmica de ter desistido de jogar, o Musetti fez uma excelente semana. Jogou muito bem nos 3 primeiros sets contra o Djokovic, depois ele desistiu de jogar, desistiu completamente da partida. Mas jogou muito bem, fez uma boa semana, o Sinner fez uma boa semana, o Berrettini fez uma semana surpreendente de bom, eu não esperava que ele fizesse tanto, e conseguiu chegar longe. O Federer foi um destaque também. Foi um destaque porque eu acho que ele está reaprendendo a jogar com suas limitações. Ele não está se movimentando bem, não está devolvendo bem, está sem o tempo de bola, mas é o Federer. E com as armas que ele tem, ele muda uma partida. E jogou longos, difíceis e conseguiu ir longe. O brilhantismo dele. Quando ele viu, opa, cansei, já fiz o que esperava, ele parou e foi focar na grama, que é onde ele tem chance. E talvez tenha sido melhor. Se fosse para alguém bater o Djokovic em Roland Garros, entre ele e o Berrettini descansado, provavelmente seria o Berrettini. O Federer não teria condições de vencer o Djokovic. Eu acho que tem muito em consideração isso na mente do Federer. É um cara inteligente, entende bastante. O Nadal fez uma semana de Nadal, mas na semifinal eu acho que o Djokovic está melhor fisicamente, tecnicamente, taticamente nesse momento. Foi um jogão. O Diego falou sobre ele estar vidrado na televisão. Um relato muito legal, né? Eu tava durante o terceiro set, tava voltando pra casa. E aí eu liguei lá no stream de Nadal e Djokovic, dentro do ônibus, em pé no ônibus, em plena 4h30 da tarde, em Feira de Santana, Bahia, e fui assistindo o terceiro set. E teve um momento que você ficava assim, nossa, se eu falar alguma coisa, dar um grito aqui, as pessoas vão estranhar, mas dentro do ônibus. Mas era cada jogada sensacional, o tempo todo. Foi um jogo brilhante, foi um jogo incrível. Foi um dos melhores jogos que eu vi. O terceiro set, eu comparo eles a alguns outros sets que eu vi, como o Djokovic e Federer em Wimbledon 2019, ou o Federer e Nadal em Australian Open, ou o terceiro set daquela final do Wawrinka sobre o Djokovic de Roland Garros, que os dois jogaram muito bem. Quarto set de Andy Murray contra Djokovic no Wimbledon. E a gente cita esses sets porque só quando os jogadores eles jogam tudo que eles sabem em altíssimo nível e que mostra por que eles são gigantes. E o Big Four, ele coloca o Murray nisso daí. Quando eles jogam bem, e eles impressionam. Nadal fez uma semana gigante, Schwartzman fez uma semana gigante e deu 7 Nadal, mas o Djokovic foi destaque por tudo que ele fez, pelas vitórias, seu Stefanos, seu Nadal, virar partidas contra o set, incrível, tudo que ele fez. Embora a gente tenha alguns problemas sobre a pessoa de Djokovic, eu acho que ele não é um total bom exemplo, mas dentro da quadra ele é gigante, ele joga muito bem, tem um dos melhores da história, e eu tenho mostrado isso cada vez mais. Stefanos fez uma semana impressionante, e eu não sei como ele arranjou a final contra o Djokovic. Ele tinha acabado de saber da notícia da avó dele, eu não sei como ele arranjou força para ganhar 2 sets. Talvez eu não conseguiria ganhar 2 sets, mesmo com o nível e com o pace que ele tem, mas ele é um cara impressionante. Eu acho que naquele começo do terceiro set ele começou a pensar, e ele estava jogando meio automático. Quando ele começou a pensar, eu acho que deu uma caída na confiança, ele começou a errar e não conseguiu passar pelo Djokovic, que estava jogando muito bem. Uma semana impressionante, muito boa no tênis masculino, e a gente vê mais uma vez o Djokovic se consagrando. E quem sabe ele vença esse calendário Slam ou o Golden Slam, já que já não tem Olimpíadas, e eu acho que isso é muito capaz de acontecer. Muito bem, gente. Destacando aí o título, a gente já falou das duplas femininas, a Grande Pova ganhou o título feminino também, de duplas, né? E no masculino, a dupla francesa Mahut e Herbert, né? Hubert, perdão. Acertei. Ganhou aí o torneio de duplas masculino. E aí a gente tem um contraste hoje. Saiu o saibro, bolas lentas, vem a grama,
bolas mais rápidas, mais slice, sai o vermelho, entra o verde, sai os rallies, entram pontos mais rápidos, táticos. E a gente tem aí o Federer que estreou hoje na chave de Hale, ganhando do Ivasca, né? 7-6, 7-5. A gente torce aí pro Federer chegar devolvendo bem, chegar com ritmo, chegar jogando bem, que é sempre um prazer ver o Federer jogar na quadra central de Wimbledon. Vocês esperam do Federer aí para essa temporada de grama? Assim, eu tô com uma expectativa boa pelo que ele apresentou agora em Roland Garros e pelo que ele vem apresentando já nos treinos e agora em rally, na própria grama, mas não no sentido de ser campeão, né? Eu posso estar sendo um pouco pessimista, mas assim, eu acho que ele pode chegar longe sim, que ele tem condições, mas eu acho que fisicamente vai pesar muito essa questão da falta de ritmo e das limitações ali depois das cirurgias no joelho. Eu acho que se ele pegar mesmo do top 5 para cima na grama, acho que mesmo ele sendo gênio na grama, acho que ele vai até jogar de igual para igual alguns sets, mas se o jogo for se encaminhando para uma questão longa, né, de muita questão física e mental, eu acho que já não dá mais para ele. Então, minha expectativa para o Wimbledon, na verdade, é outro título do Djokovic e, na real, eu acho que ele ganha todos os slams desse ano. Então, tá bem complexo pro Federer. Acho que o Nadal, se bobear, nem joga o Wimbledon, pelas declarações que ele vem dando. E se jogar, assim, eu torço para jogar porque ele vai bem, geralmente, quando joga lá. Mas também não boto fé nenhuma de que ele pode vencer. A não ser que realmente, assim, pegue uma chave muito abençoada e dê tudo certo. Mas o favorito de Wimbledon é o Djokovic. Mas eu vou torcer muito pro Tsitsipas e pro Zverev aí em Wimbledon pra ver se a gente tem um vencedor novo de slam justo na grama. Seria bem legal. Primeiro falar sobre o Federer. Assisti a partida do Ivasca, que foi a primeira rodada, que aconteceu na segunda-feira. O Federer ainda precisa de ritmo, precisa do tempo de bola. Ele ainda tá sem ritmo. Teve alguns momentos que ele não conseguia achar a bola e desistia de jogar, até para poupar um pouco do físico. Ele tá aprendendo a jogar com as limitações. Eu acho, sinceramente, pela experiência que ele tem, pelo nível que ele tem, por ter um bom saque, acredito que ele vai chegar longe em Wimbledon. Acredito que Rally vai ser muito importante para ele. Porque em Rally, ele já pegou um jogador que é chato, que é o Ivasca. Depois ele vai ter um Aliassime ou o Berchuk, que são jogadores bons, que são acostumados a jogar na grama, Aliassime tem finais em grama. E depois tem Marco Pedreira pela frente. Então o Rally vai ser muito importante para ele. Eu acredito que ele vai se sair bem na grama assim. Eu sei que a idade pesa e tudo mais, mas é o Federer, velho. É um dos maiores de todos os tempos. Fala que é o maior de todos os tempos. E a gente não pode duvidar. O Djokovic é o favorito para a grama, mas também tem outros nomes que a gente pode citar, como o Marin Cilic. Marin Cilic a gente não tá dando muito, mas ele ganhou um torneio agora. É um jogador que sabe jogar muito bem na grama, tem final na grama, é um jogador que pode acompanhar. Dessa Next Gen, eu não coloco muita fé na grama. Eu acho que a grama é um lugar atípico, um lugar que é diferente. Não é uma quadra rápida, não, sabe? É um jogador que precisa saber, tem que saber jogar na grama. A gente viu o Sinner com dificuldade de jogar na grama. É um jogador que é promissor, que tem teve dificuldade. Perdeu na primeira rodada com o britânico aleatório. Então é muito disso. Então o favoritismo é muito do Djokovic, muito do Federer. Se o Nadal jogar o Wimbledon, ele também vai ser favorito. O Nadal sabe jogar na grama. Se tem um jogador fora do Djokovic, Federer, que sabe jogar na grama, esse é o Nadal. O Nadal, ele sabe as manhas de jogar na grama. Então a gente não pode duvidar dele. Embora eu acho que ele não deva focar muito em Wimbledon, eu acho que ele vai focar na Olimpíada. Acho que ele quer ganhar uma Olimpíadas novamente, ele quer ganhar a medalha. Eu acho que representa muito para ele, a Olimpíadas. Principalmente pelo que aconteceu no Rio, que ele chegou tão perto de ganhar e não ganhou. Mas espero muitas coisas da grama. Falei sobre masculino, mas também falar sobre feminino. Eu estou muito na expectativa para saber como a Aryna Sabalenka e Bianca Andreescu vão jogar na grama. A gente tá falando, zoando elas o tempo todo aqui, mas são jogadores que adoram jogar em pisos mais rápidos. A Sabalenka tem um jogo para isso. A Sabalenka não tem bons resultados na grama, mas ela é bielorrussa. O pessoal da Bielorrússia joga muito bem na grama. Também a Vitória Azarenka
que tem bons resultados na grama, Serena Williams, Carolina Pliskova e Petra Kvitova. Acho que na grama de Wimbledon a gente vai ver as meninas nas fases finais. Isso vai ver. E talvez a Coco Gauff, que é uma jogadora que é polivalente, ela sabe jogar em todos os pisos e é impressionante por isso. E só destaque o Hervé Marrou, mais uma vez, que ganhou em Roland Garros, e a Krejcikova com a Siniakova, e a Krejcikova vai virar número 1 do mundo em dupla. Muito bem, gente. Aí destrinchamos o torneio de Roland Garros e falamos um pouco da expectativa de Wimbledon. A gente vai voltar quando sortearem as chaves de Wimbledon para analisar as chaves, ver quem tem chance, quem pegou uma chave mais difícil para vocês, tá bom? Lembrando as nossas redes sociais, o Instagram Mundo do Tênis Podcast e o Twitter @Tênis Podcast. Eu queria agradecer a vocês que interagiram com a gente nessas 2 semanas. Foi muito legal, o nosso Twitter está crescendo bastante. E é isso, cheguem mais, vem com a gente, a comunidade do tênis só tem a crescer. É isso, muito obrigado a todo mundo aí que apoia a gente, que está sempre ouvindo, acompanhando, dando força para a gente continuar. E muito obrigado ao tênis, né, por existir. Obrigado Djokovic, obrigado Nadal, obrigado Tsitsipas, obrigado Krejcikova, obrigado todo mundo que fez dessas 2 semanas algo tão incrível e faz com que a gente continue se apaixonando por algo que a gente já é apaixonado, mas renovando, né, esse contrato, esse vínculo aí com o tênis, porque esse torneio foi apaixonante. Fazia tempo, talvez, que a gente não tivesse um slam tão apaixonante como foi esse aqui. Justamente pelo nível, pelo absurdo que foram os jogos finais, pelas surpresas do feminino, pelo brilho nos olhos, né, de ver novos especialistas, e tanto no feminino quanto no masculino, surgindo em alguns pisos, em alguns torneios. Acho que o tênis respira mais vivo que nunca. Podem ter certeza disso. Vamos que vamos. Só agradecer a todo mundo que acompanha a gente. Twitter, Instagram, e tá postando um pouco mais no Instagram agora. Agradecer vocês pelos mais de 300 visualizações da gente no último vídeo, no último podcast. A gente teve mais de 200 no YouTube, mais de 100 no Spotify. Ou seja, agradecemos muito a vocês por estar nos acompanhando, por estar compartilhando com seus amigos. Muito obrigado mesmo. Vamos agora para a grama. A grama é diferente. A grama tem que ser touro para ganhar, tem que ser bom. É lugar de gente experiente, lugar que é totalmente diferente. É uma parte do ano que eu adoro e que todo mundo gosta também. Muito bem, pessoal. Fiquem com o nosso abraço. A gente volta, então, no próximo episódio pré-Wimbledon. Sorteou as chaves, a gente está aqui para falar dessas chaves para vocês, tá bom? Grande abraço. Tchau.